Tá aí, gente. Boa tarde. Mais um vídeo aqui do Meliponário Doce Vida. E tô aqui com eu e a minha esposa fazendo a filmagem, ela me ajudando aqui. E hoje vamos fazer a revisão e ver se dá para acrescentar mais uma melgueira nessa colmeia. Eu tenho essa colmeia aqui de Jataí, que foi capturada aqui em Sumaré por volta de 2 anos e meio, no máximo 3 anos, não chega a isso. E eu acrescentei essa melgueira que eu fiz no dia 2/12 de 2023. É uma melgueira que vocês podem ver que ela é bem menorzinha, ela é mais estreita, né? É uma melgueira igual a essa, se meu amor puder mostrar, igual a essa. Eu faço de propósito de deixar ela mais baixa, não deixar ela tão alta, para que fique mais fácil depois de fazer a coleta do mel, tá? Porque aí dá para mim abrir os potes com uma faca, virar a melgueira e coletar o mel sem precisar fazer o processo de prensagem, que muitas vezes mata muitas abelhas e etc. Então vamos ver como é que tá essa colmeia que mais ou menos há 3 anos eu não abro. Eu tenho a tampa e eu costumo colocar essa proteção de isopor. Ela fica num lugar aonde fica debaixo de uma telha de fibrocimento. E essas telhas aqui no nosso ambiente, nossa região aqui de Campinas, fica muito quente. Então eu coloco o isopor com uma tentativa de fazer um tipo de um isolamento desse calor, pelo menos na tampa de cima. Ok? Então vamos retirar e vamos ver como que elas estão. Bom, só pelo acetato dá para ver que tem bastante própolis, né? Elas propolizaram bem, né? E elas ocuparam de forma agradável aí, satisfatória a melgueira. Vamos abrir agora a melgueira para ter a real noção do que está acontecendo aqui. Essa caixa, ela não possui divisão de ninho e sobreninho. Ela foi feita por mim. Ela tem quase 5 centímetros de espessura, tá? Então ela é bem grossa, é feita com caibros, né, de vigas que eu consegui arrumar. Eu tratei, aparei e fiz a caixinha. Então elas têm muito conforto térmico no ninho e sobreninho. Vamos ver aqui. Como eu falei, um própolis lindo, bem viscoso, tá? Temos aí bastante cera e uma coisa que não era para acontecer. A rainha subiu postura para a melgueira, né? Ela usou a melgueira como um sobreninho. Isso não estava nos planos. Olha só a grossura e o tanto, a quantidade de própolis que essa abelhinha produziu. Bastante abelhinhas novas, essas mais clarinhas são abelhinhas novas. Por isso que temos que ter cuidado no momento de abrir, porque elas ficam atordoadas com a claridade, né? E muitas vezes, se cair no chão, você acaba perdendo, tá vendo? São abelhinhas novas. Então nós temos que ter cuidado com elas. Bastante resina, é uma resina bem pegajosa, ótima para fazer ou atrativo ou a própria própolis, tá? Então é um material riquíssimo, riquíssimo. Vamos deixar de lado e vamos ver como que está o ninho e sobreninho. Já que ela subiu a postura aqui, o que não era para ser, não era para acontecer, né?
temos que olhar aqui a parte de baixo. Tá aqui, ó, como que elas fizeram, tá? A rainha realmente subiu a postura para a melgueira, o que não era para acontecer. E aqui estão as posturas novas. Então, possivelmente a rainha esteja aqui na melgueira. Então, nós temos que ter um certo cuidado com esta melgueira. Vou colocar ela de lado aqui, com cuidado. E nós temos aqui algumas formiguinhas, que é coisa absolutamente normal. Absolutamente normal essas formiguinhas. Muitas vezes elas convivem até numa simbiose com a colônia. Olha aqui, nós temos uma linda realeira logo de cara. E já daria para fazer uma divisão. Já daria para fazer uma divisão dessa colônia, tá? Mas eu vou optar por não fazer essa divisão, porque é uma abelha que você pega muito fácil em ninhos de acolhimento. Não gostamos de utilizar, nem eu nem minha esposa, não gostamos de utilizar o termo ninho isca, porque não é uma armadilha que nós estamos colocando lá. Elas escolhem o seu ninho isca, como o pessoal fala, mas na verdade é um ninho de acolhimento, onde você acolhe as abelhas e você, a partir desse momento, você vai cuidar delas. A partir do momento que você conseguiu acolher essas meninas, você é responsável por elas, tá? Então tá aí, ó, muito mel, muito mel. Você tem bastante pólen, tá? Uma postura linda, bastante abelhinhas novas, recém-nascidas, que elas ficam quietinhas assim, tá? Uma linda postura com uma realeira sensacional, tá? Então, nós temos aí uma ótima colônia, é uma matriz excelente, poderia ser já dividida, mas eu vou optar por não fazer essa divisão pelos motivos que eu já falei. É uma abelha muito fácil de ser colhida, né, na natureza, então não vou fazer isso com elas. É uma judiação e é um trauma. Vou deixá-las enxamear para a natureza, tá? Então o que eu vou fazer? Como aqui elas já têm a aceitação da melgueira, eu vou colocar essa melgueira em cima dessa nova que eu vou acrescentar. E vamos torcer para que elas aceitem e comecem a depositar mel aqui nessa melgueira. E não façam novamente o ninho que elas fizeram nessa melgueira aqui de cima. E não vou coletar esse mel, tem muito pouco. Não esperava que tivesse postura aqui nessa melgueira. Então eu vou deixar a postura e vou deixar essa primavera aqui com esse mel para elas aí conseguirem produzir um pouquinho mais para nós, tá? Nós temos aí, tá um pouquinho fora de prumo a melgueira, provavelmente por causa do calor, mas nada que a fita não resolva. E outra, depois ela vai ser prensada, ela fica prensada no telhado ali da minha casa, aqui do meu meliponário. Então vamos lá, retornar a tampa, que tem bastante própolis, então tá aqui. Aproveitar o próprio própolis para recolar, né? Esse termo esquisito, mas reinstalar esse acetato. E vou colocar as fitas. Fala, amor. Seria bom trazer essa melgueira um pouquinho pra cá, pra não ficar muito pra trás. Aí.
Agora aqui eu vou usar um pouco de fita grossa, tendo visto o vão que tem ali, que infelizmente ficou principalmente por causa do calor aqui da região. Tá um calor realmente muito grande, muito grande. Nós tivemos dias aí com 36 graus à sombra, então realmente um calor fora do comum. E aí, como o nosso amigo Carlos do Meliponário Lapitã fala, estamos mumificando a colmeia, né? Porque precisa, como ficou um vão ali por causa da madeira ter empenado, ficou um vão relativamente grande, mas nada que não dê conta e que elas não sejam aí trabalhadoras e propolizem esse local. Então vamos voltar aqui a tampa original para proteção do calor e a tampa delas. E está aí a revisão. Eu vou colocar ela no lugar e vocês vão ver depois nas fotos como que ela fica instaladinha ali, que ela fica prensada. Então essa diferença aqui com certeza vai sair na hora de prensar essa colmeia. Tá joia?